Obrigado. Olá, bom dia a todos. Queria reforçar o agradecimento que eu já fiz várias vezes e todas as horas para o Álvaro. Realmente é um prazer estar aqui como ex-finalista do ano passado e agora apresentando um pouco o que a gente vem fazendo nesse último ano. Muitas pessoas estão dizendo que a gente está entrando na era da abundância e, de fato, se a gente for observar em termos de acesso à informação, em termos de acesso ao conhecimento, às conexões, sem dúvida a gente está vivendo num momento muito grande de conexão, de abundância. Deixa eu só... Beleza, peguei aqui. Só que, se a gente olhar a forma como a gente ainda continua produzindo produtos, como já foi falado nas apresentações, e com certeza vai ser falado bastante por aqui, ainda continua num momento extremamente irracional. A natureza nos demora alguns milhões de anos para nos dar os recursos, a gente, com engenharia, transforma esses recursos em matéria-prima em alguns meses, alguns dias, às vezes, transforma isso em produtos finais, vendemos, distribuímos, consumimos, e alguns minutos, segundos, a gente joga tudo fora. Eu tenho certeza que 99% dos produtos que estão aqui nessa sala não foram produzidos para pensar o futuro dele pós-consumo, né? Tudo ainda continua sendo desenvolvido nessa mania, nessa modelo circular. E se a gente, então, começar a pensar qual que é a pegada que um ser humano tem em toda a sua passagem pelo planeta, a gente começa a se deparar com alguns números que realmente fizeram eu repensar. Eu, como engenheiro de materiais, a gente aprende na universidade a usar recursos de uma maneira mais inteligente possível, mas a gente começa a ver que o processo de consumo e o modelo, ele assusta. Tirando a cerveja, que eu acho que poderia ser um pouco mais, mas 15 porcos, 13 mil ovos e por aí vai. Em todo mundo aqui, individualmente, vai consumir números extremamente agressivos de produtos, e produtos, às vezes, até bastante complexos em sua reciclagem, no seu processo. E por tudo isso, por toda essa questão, eu trabalhei na indústria por muito tempo, na indústria de matéria-prima, trabalhei com aço, papel, plástico. E há 3 anos e meio atrás, uma questão familiar, uma questão de saúde familiar, fez com que eu parasse um pouco para pensar o que realmente eu queria fazer na minha vida e se aquilo que eu estava fazendo, de fato, me deixava feliz e tivesse um legado. Junto com isso veio minha filha, e, obviamente, você repensa tudo quando você tem uma criança, já está com 3 anos e meio. E eu decidi, há 4 anos, há 3 anos e meio, montar o Wise Waste, passar um pequeno vídeo que forma um pouquinho do que a gente faz. Desculpa, antes do vídeo, a questão do impacto do lixo no Brasil, ela é cada vez maior. Hoje já se perdem mais de 8 bilhões de reais no Brasil em resíduos por má coleta seletiva que a gente vive no Brasil. Isso não é um problema só no Brasil, isso é um problema mundial. E tem uma questão social muito grande também. Hoje são mais de 500 mil pessoas vivendo e morando nos lixos e lixões clandestinos aqui no Brasil, né? Então, por isso que a gente pensou em criar um negócio que repensasse isso. Além de tudo, o Brasil também recebe resíduos de outros países. Nós vivemos a questão do lixo clandestino, e o país tem uma fronteira continental, e a gente recebe toneladas e toneladas todos os anos de resíduos de países que mandam para cá de forma clandestina resíduos. Isso impacta também ambientalmente o nosso país. Então,
A Wise Waste nasceu para criar uma jornada junto com os nossos clientes, justamente olhando 3 módulos interdependentes. A gente olha muito a questão de engenharia de materiais no processo, o que não tem solução hoje. A gente estuda não só dentro da Wise Waste, mas sim com laboratórios de universidades. A gente banca bolsas de estudantes, mestrandos e doutorandos e até acadêmicos para reestudar junto com a gente processos diferentes dos materiais. Também já começa agora a estudar também o redesenho dos produtos, que não é só trabalhar a ponta, mas sim trabalhar também o antes desse produto ir para o mercado. Trabalhamos logística reversa, usando muito design thinking no processo. Nada é feito de uma maneira pronta. Tudo isso é conversado com o cliente, usando sempre o usuário no processo. A gente trabalha hoje com são 100 cooperativas de catadores em todo o Brasil. São 2.000 pessoas impactadas nesse processo. E com design de produtos, trabalhando com designs próximos da gente ou também internamente com a nossa equipe. Agora, a ideia da proposta da palestra hoje era trazer alguns cases que a gente está atuando no Brasil, justamente como é que consegue aplicar a economia circular na prática aqui no nosso país. Algumas empresas que a gente vem atuando no Brasil, e aí eu vou mostrar alguns casos que a gente vem fazendo aqui. Esse projeto é um projeto bem interessante, é um projeto chamado Prolata, é um projeto que é junto com o pessoal da Abrafat e o pessoal da Abeaço, são associações, uma fabricante de embalagens de aço, outra fabricante de tintas, que querem unificar as cooperativas na comercialização diretamente com grandes usinas de aço, nesse caso especificamente com a Gerdau. E o desafio foi que as siderúrgicas não enxergavam as cooperativas de catadores como possíveis fornecedores por uma série de questões, falta de documentação, falta de processo, falta de equipamento. Do outro lado, você tinha as cooperativas querendo vender diretamente para as usinas, mas também não conseguiam. Tem cooperativa que a gente teve que ter junto na agência bancária para abrir a conta bancária, para poder emitir nota. Enfim, é um trabalho de base foi feito. Então, nós diagnosticamos mais de 150 cooperativas, escolhemos 60 que, de fato, a liderança e os cooperados abraçaram o projeto e perceberam que não era um projeto de curto prazo, eles estão recebendo, cada dia tem alguém batendo na porta da cooperativa oferecendo um serviço. Então, eles também estão vacinados com isso, eles queriam entender se era uma coisa perene. E aí, com isso, a gente também, do outro lado das usinas, conversamos com eles para também prestar treinamento e auxílio para a conexão dessas cooperativas com eles. Os resultados hoje, em 6 meses de projeto, são mais de 1.000 toneladas vendidas diretamente, são R$250 mil a mais para essas cooperativas de receita nesse trabalho. Um outro caso é um vídeo que é bem legal, um projeto que a gente fez com a Natura, na marca Soul, que tem uma proposta, já é um produto com uma proposta totalmente diferente, e aqui a gente vai mostrar um pouco do resultado que a gente fez do trabalho num vídeo rapidinho. A marca Soul, ela foi lançada em julho de 2013 para o Brasil inteiro. Ela representa uma evolução no compromisso da Natura com o desenvolvimento sustentável. Ela veio com essa intenção de radicalizar o impacto ambiental e de trazer um tema que é um tema muito relevante para a Natura e para toda a sociedade no que diz respeito à sustentabilidade, que é o consumo consciente. A ideia do projeto partiu do desafio de Soul, né? Soul nos procurou em tecnologias, que a grande dificuldade é você reciclar estruturas laminadas hoje, né? A gente procurou encontrar, através de dois caminhos, né, que a gente escolheu, que foi lançar esse desafio de reciclagem de estrutura laminada com as universidades, instituições de pesquisa. Em paralelo, a gente fez o trabalho aqui internamente junto com a WISE, tentando encontrar alternativas para que a gente pudesse fazer a reciclagem das estruturas laminadas. Então, como que eu transformo o Soul, que já foi utilizado, em algum produto que seja um bem durável? Um dos pontos, né, de maior desafio do projeto é conseguir unir todos os elos que estão envolvidos, desde a etapa de coleta, que são as cooperativas, tem a etapa de transformação desse material, aí depois tem a etapa de fabricação dos produtos, tem todos os testes que a gente precisa fazer. O projeto Renova da marca Soul, da Natura, exigiu da Wise Waste 2 grandes focos iniciais, que foi a tecnologia de reciclagem desenvolvida e a parte de logística reversa. O desafio é bem complexo, a gente está falando de uma embalagem que tem tipos de plásticos diferentes, que naturalmente nunca vão se misturar e nunca vão virar uma solução só. A solução é trabalhar fórmulas com aditivos específicos chamados compatibilizantes, que fazem com que esses plásticos de diferentes pontos de fusão passem a ser misturados mais facilmente.
conseguimos chegar em 4 tipos de resinas plásticas, com um potencial enorme de absorção do mercado. A partir dessas 4 resinas que nós identificamos no processo, a gente conseguiu também definir 3 tipos de produtos finais para o projeto. O que nós gostaríamos de fazer é que essa reciclagem dessa estrutura ela pudesse ser aplicada em produtos que fossem mais relevantes. Então a gente conseguiu colocar isso em móveis. Um outro desafio também que foi bem interessante, ter conseguido fazer isso virar um item de embalagem. Então, um ponto bem importante desse projeto é que ele conseguiu contribuir com um dos indicadores da Natura, que é o indicador de resíduo, e que ele contempla a quantidade de material pós-consumo que a gente consegue incorporar nos produtos. A parceria com a Wise Waste no projeto para reciclagem do pouch foi bastante intensa e foi muito positiva. Os objetivos principais foram atingidos. Hoje a gente pode dizer que a embalagem Soul tem uma alta possibilidade de uso em todo o setor e todo o mercado plástico brasileiro. Efetivamente, é possível reciclar em produtos que agregam valor e esses produtos não perdem qualidade. Projetos como esse, que desafiam bastante a nossa área de desenvolvimento e logística reversa, é o que motiva os nossos trabalhos na Wise Waste e a gente fica muito honrado de fazer parte de projetos como esse. Vou cortar o vídeo pelo tempo que está se encerrando, mas o bacana é que aqueles projetos foram 12 produtos envolvidos durante o processo e com isso agora a gente começa a olhar qual que a gente vai focar para de fato dar escala na aplicação. Um projeto que eu vou passar bem rapidamente, também com embalagem flexível bem complexa de refresco em pó, 3 tipos de materiais, elas foram transformadas em uma linha de instrumentos musicais profissionais e com engajamento de 100 mil crianças no projeto de coleta e transformação. Isso aconteceu no ano passado e hoje essa linha está sendo comercializada no mercado e sendo usada por escolas de sambas e outros projetos. Só que na nossa visão, nenhuma ideia nasce inteira. Isso tudo que a gente mostrou é impossível fazer sozinho. Então, nosso processo de criação ele é totalmente baseado no processo de cocriação. É impossível, em nossa visão, não existe gênio. Se fosse gênio, a gente não estaria aqui discutindo as soluções do mundo e, com certeza, a gente já estaria com isso pronto. Então, o nosso processo, desde o início, ele é sempre cocriado. A gente nunca sai com uma ideia pronta para um cliente. A gente sempre discute, não só com o cliente, mas com todas as pessoas que vão, de alguma forma, ter contato com essa possível solução. E a gente faz um pré-lançamento de um projeto, né, tinha até corrido bastante para o projeto acontecer aqui dentro do Sustainable Brands. A gente vai fazer um pré-lançamento de 2 produtos que a gente vai lançar, um em setembro e um mais para o final do ano, mas também que é resultado desse processo de cocriação. O processo de desenvolvimento da Wise Waste é totalmente baseado em cocriação. Unindo nosso know-how em tecnologia, logística reversa e designers, a gente cria muito mais do que produtos, cria experiências com significado para uma nova economia, para uma nova sociedade. A preocupação deles é de atender a necessidade com inteligência. A minha experiência com a Wise está sendo tipo um encontro divino, né? Tem um dedo aí a mais fazendo os encontros, né? A gente imagina os materiais e essa cadeira não é simplesmente uma forma e um material, né? Ela tem toda uma história por trás, todo um processo, toda uma cadeia. Então ela tem um valor agregado maior do que simplesmente uma cadeira qualquer. E aí a gente espera que essa emoção seja traduzida também para o consumidor, né? Que eu acho que é uma mudança de consciência, que eu acho que também é um grande papel nosso enquanto designer dessa nova era. É um produto inteligente, 2 vezes, né? Inteligente pelo reuso e inteligente pela funcionabilidade dele, pelo uso dele. Então esse é o grande desafio. Ele tem que se tornar, acho que, inteligente algumas vezes. Então essa cadeira na verdade uma linha de móveis desenhada pelo Rosenbaum, também desenvolvida totalmente com lixo eletrônico, foi transformado em produtos, uma matéria-prima que foi redesenhada pelo Rosenbaum e um shape de skate também feitos com embalagens flexíveis compradas a esse resíduo de cooperativas de catadores que vão ser trabalhados com 2 ONGs que ensinam o pessoal a andar de skate, conectando essa galera no esporte com o skate que está ganhando cada vez mais força no Brasil. E aí, para deixar uma mensagem final, alguns questionamentos que nós, como seres humanos, engenheiros, inteligentes, o que for, insistimos ainda de construir coisas difíceis de reciclar. Independente da marca, tá? Independente da forma como do que eu estou falando aqui, mas geralmente isso vale para todas as empresas. E não é por mal, a gente não é maldoso. Eu tenho certeza que às vezes é falta de informação,
falta de conhecimento do pós-uso, né? A gente está muito focado ainda em construir produtos para o uso atual. Então, você pega uma embalagem de refrigerante, são 3 polímeros na mesma embalagem. Obviamente que cada um tem a sua função, mas não é momento de repensar isso. Pega uma embalagem de refresco em pó, 3 produtos totalmente diferentes, 2 tipos de plásticos, um alumínio no meio, para um produto que tem, se você usar a embalagem dele, ele é feito para durar 2 anos na prateleira e ele roda a 60 dias. Será que não é preciso redimensionar isso e fazer um produto um pouco menos difícil de reaplicar isso no processo? Shampoo, a mesma coisa, 2 tipos de polímeros, você tem um rótulo ou papel, rótulo de autoadesivo também de outro material. Então, o que a gente deixa como mensagem que menos vai ser sempre mais, e é isso que eu queria passar para vocês, agradecer demais pelo convite e muito obrigado pela presença.